Do ba 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 do do ba do boo do a boo ba do boo boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do do a do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do a do ba do ba do a do ba do ba do ba do. Bom dia para todo mundo. Vamos aí para o nosso segundo encontro, né, do curso As Histórias Clínicas de Freud, né? Então a ideia aqui é a gente ir trabalhando as histórias, mais ou menos na ordem cronológica, né, do que elas foram atendidas e acompanhando as transformações técnicas, né, que a clínica do Freud vai operando, vai sofrendo aí ao longo dos anos, né? Nós começamos por um caso, né, que não foi atendido pelo Freud, que é o caso da Ana O, atendida pelo Breuer em 1882, antes, portanto, do Freud ir para Paris, fazer o estudo dele sobre a hipnose, né? Mas evidentemente que esse caso, como ele já tinha conversado, esse caso com o Breuer, né, enquanto ele está lá com Charcot, estudando a hipnose e tudo, esse caso está na cabeça do Freud. Não é à toa que ele abre, então, o livro Estudos sobre Histeria, né, que é o livro do Freud, escrito conjuntamente com Breuer, que quase que abre, né, um diálogo mais amplo, assim, né, com um livro mais robusto, que já tinham escrito a comunicação preliminar, mas nos estudos sobre histeria abre assim, um diálogo mais amplo sobre a técnica que eles estão sugerindo para tratar a histeria, né? Então o caso Ana O, né, como vocês viram, ele surge de uma forma meio intuitiva, né, do Breuer. O Breuer ali atendendo a Ana O, e como ela mesma, né, a própria Ana O, entrava em estados confusionais, estados de ausência, meio hipnóticos, assim, né? O Breuer vai se aproveitando disso para fazer uma investigação psicológica sobre o sintoma, sobre a origem do sintoma. E é disso que ele, vamos dizer assim, extrai, né, constrói o que ficou conhecido como método catártico, né, que consistia mais ou menos, ele vai tornando isso, né, um método mais padronizado, né, mas começa de forma bem intuitiva. Ele vai sistematizando esse método com a própria Ana O, e esse método consistia mais ou menos nisso, em colocar ela no estado de hipnose. Se ela não tiver, ele procurava ir em momentos que ela já estivesse, né, vocês viram, ele procura visitar ela nos momentos ali. Ela tinha uns horários alguma hora do dia assim que ela já ficava mais propensa a esses estados, né, que ela chamava de nuvens, assim, de confusão, né? Ele já vai buscando esse momento, né, ou forçando a hipnose dela para perguntar e investigar para ela assim, de onde que vem esse sintoma, né? E aí tentar localizar o trauma, o evento, né, que pudesse estar sendo expressado naquele sintoma. Então já tem uma ideia aí de que o sintoma tem algo de uma linguagem, né, de que o sintoma tem uma representação de um conflito psíquico. E através da hipnose o Breuer tentava resgatar esse conflito, as vivências da Ana O, principalmente, né, a maioria ali que ele pinça assim, é relacionado ao tempo que ela cuidou do pai, né? Então ela revive aquele trauma, ela produz uma catástrofe, uma abreação, né? Ou seja, os afetos que estão ali representados no sintoma são representados pela palavra, né? E através da palavra ela faz uma descarga, né? Ela desvencilha, né, desse afeto, dessa energia, né? Seja o desejo de ir para a festa dançar, seja a raiva do pai, né, ou da governanta, independente de qual afeto, né, ela elimina esse afeto através da experiência com Breuer, da experiência catártica com Breuer,
que consistia mais ou menos nisso. Hipnose, uma investigação sobre a origem do sintoma e uma abreação, uma eliminação da energia ligada àquele sintoma, ligada àquele trauma, que por sua vez ligou o sintoma. Bom, feito isso, né, quando o Freud vai para Paris, faz a pós-graduação dele com Charcot, ele estuda a hipnose e ele volta com essa ideia de que a hipnose, né, ela é uma espécie quase de, assim, de histeria artificial produzida, né? Porque inclusive era algo que o próprio Charcot fazia, né? Hipnotizar pessoas e produzir sintomas histéricos ou retirar sintomas histéricos. Então o Freud já volta com essa ideia, continua o diálogo dele com Breuer e no final então aí da década de 80, o Freud se propõe a replicar o método do Breuer na clínica dele. O Breuer, como a gente viu, né, ele não é exatamente assim um psicólogo, né? Ele não vai levar adiante mesmo essa pesquisa que vai, vamos dizer assim, culminar na psicanálise. O Breuer não vira um psicanalista, por exemplo, ou um psicólogo. Então ele passa essa missão, vamos dizer assim, de replicar esse método pro Freud. Fala, olha, você está entusiasmado com isso, o que aconteceu lá no meu atendimento com a Ana, casa bem com a teoria que você está propondo a partir da sua pós-graduação em Paris, com o Charcot, então você vai ficar incumbido assim de atender, eu vou encaminhar para você muitas histéricas e tal, né? Pacientes, para você usar esse método que ele inventou e que o Freud ajudou ali a teorizar, né? E a primeira paciente, então, que o Freud usa, segundo ele, né, assim de forma mais extensiva, o método catártico, é exatamente a Amy Foene, essa mulher de 40 anos, que a gente vai ver aí, né, depois o Ola Anderson acabou descobrindo a identidade da Emma Foene, né, que é a Fanny Moser, uma mulher muito rica, casada com um grande industrial, que faleceu. Depois a gente vai contar um pouco da história dela também, né? E claro que a história dela está ligada, como sempre acontece, né, nos sintomas neuróticos, nos sintomas psíquicos, a história do sujeito está ligada ao seu sofrimento mental. E a gente vai acompanhar isso. Então vai ser a primeira vez que o Freud então vai empregar esse método de forma mais extensiva. A gente vai ver que tem é verdade isso, né? Sem dúvida, ele usa o método catártico, a Amy Foene, não tem sombra de dúvida sobre isso, mas a gente vai ver que não é o único método que ele usa. A gente vê que ele assim, é um momento muito de transição, assim, né? Ele se serve muito da sugestão, que é um método que a gente pode pensar assim, que é anterior ao método catártico, que é um método talvez até mais ligado assim, ao estudo do Bernheim, do Charcot, do que propriamente do Breuer e do Freud. Então já não é exatamente um método inventado pelo Breuer e Freud, o método, assim, a questão da sugestão, né, que significa mais ou menos assim, hipnotizar e dar uma sugestão, dizer assim, por exemplo, ela tinha câimbras no pescoço. Você hipnotizar ela e dizer, olha, você vai acordar sem a câimbra no pescoço. Isso é pura sugestão. Isso não é exatamente a novidade do Breuer e Freud, não. Isso já está lá na psicoterapia do Bernheim, por exemplo. Isso não tem nada de novo o Freud e do Breuer. O Freud usa desse método, a gente vai ver constantemente no caso do Amy Foene. Ele utiliza o método catártico e, curiosamente, isso tem um certo debate. Para alguns, a Amy Foene é a inventora da associação livre, para outros é um exagero dizer isso, mas a gente já vê o Freud assim, mais ou menos caminhando aí para essa análise, vamos dizer assim, sem hipnose, né? Para esse processo de investigação com o sujeito consciente, ali sem estar hipnotizado, sem ter ser tão conduzido por perguntas, né?
Então, assim, é como se o Freud misturasse um pouco esses três métodos, assim, né? Sugestão, catarse e análise, com muita aspas, embora ele use esse termo análise aí, né? No texto, vocês devem ter percebido. Bom, então, e aí é esse o contexto, né? Tá bem incipiente a clínica do Freud, ele está começando, ele está nesse momento de transição, né? Um pé na sugestão, um olhar lá na associação livre, né? Talvez já mirando ali na associação livre e trabalhando principalmente o que ele quer demonstrar com esse caso é o método catártico inventado por ele e pelo Breuer. Inventado principalmente pelo Breuer, ou, se a gente quiser, né, inventado pela Ana O, né, mas que foi sistematizado, pensado, né, construído assim, de forma mais organizada através e teorizada através dessa parceria Breuer e Freud. Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouco assim, né? Vamos falar um pouco agora de quem foi, né? Um pouco da história da M. von Ehne e como que ela chega lá na clínica do Freud, né? Então, a gente sabe hoje que a M. von Ehne, né, é a Fanny Moser, uma mulher que nasceu em 1848 e morreu em 1925. Então, quando ela procura o Freud, no final da década de 80, e aí tem uma controvérsia, assim, porque o Freud escreve que é em 89. Alguns editores apostam que foi em 88. Pode ter sido um erro do Freud. O Ola Anderson parece concordar para dizer assim, não, não teve equívoco não, em 88 mesmo, 89 mesmo. Então, ali 88, 89, em torno de 40 anos, a M. von Ehne procura, então, o Freud, né, se queixando de uma série de sintomas, né, bem essa marca assim, do sujeito histérico, né? Hoje as pessoas chamam de poliqueixosos, né, com várias queixas assim, que não evoluem, né? Então, entre os sintomas que ela tinha, né, ela tinha essa câimbra no pescoço, que depois o Freud até fica pensando se essa câimbra não seria algo mais orgânico mesmo. Ela tinha a câimbra no pescoço, fobias de animais, anorexia, ela fica um período sem comer, ela tem um horror assim, a comida, humor rebaixado, uma série de sintomas que fazem ela procurar o Freud, né? Aí o Freud encontra com ela, né? Ele vai, né, encontrar com ela para já desconfiada, assim, né? E ela já com um diagnóstico de que seriam esses sintomas, ou pelo menos alguns deles seriam histéricos, ela é encaminhada por Freud. E ela tem uma história, o principal ponto da história dela que parece assim forte ali na narrativa dela em relação ao Freud, né, e bem traumático para ela, além de uma educação muito rígida, como era mais ou menos tradição para as mulheres, principalmente aristocratas, né? Um ponto muito importante da história dela é a morte do marido. Porque o que acontece? Ela tem uma educação muito rígida, assim, da família, como mais ou menos semelhante à Ana O. Vocês imaginam o que é uma educação rígida lá em 1848, né, quando ela nasceu, 1850, né, na infância dela, né? Então, assim, e sendo mulher, evidentemente, né? Então, assim, é uma educação muito rígida que por si só já deixa, né, carrega um aspecto traumático. Mas o principal trauma que ela vai trazer para o Freud é a morte do marido, porque ela se casa com um grande industrial, mais velho do que ela, consideravelmente mais velho do que ela, dono de uma fortuna enorme e que já tinha outros filhos, né? Ele é o segundo casamento dele e ela mais nova casa com ele. Esse casal tem duas filhas, né? Que uma vai inclusive chamar Fanny também, né? E que aparece aí no texto do Freud como M também, né? Que tinha o mesmo nome da mãe. Inclusive quando a M fica gritando pela filha, né? Ela fica gritando o próprio nome porque a filha tem o mesmo nome que ela, né? Então ela fica M, ou na verdade era Fanny, né? Então eles têm a Fanny Moser, que se tornou uma zoóloga,
e a Mentona Moza, que é uma escritora, se tornou depois, né, uma escritora comunista, é a filha mais nova. Quando a Mentona nasceu, né, logo assim, poucos meses, ainda, salvo engano, no período de puerpério ainda, do nascimento da Mentona, o marido da Fanny morreu. Então ele cai de repente, né? Isso é um elemento também que vai estar presente nos sintomas dela. Ela toma muito susto, né? Vocês vão ver que assim, o Freud fala isso direto, que o Breuer chegava, por exemplo, ou algum outro médico entrava na sala e ela tomava um susto, ou qualquer pessoa assim que chegava, ela tomava um susto muito grande. O Freud vai observando isso. E o Freud liga esse susto dela, essa frequência que ela toma esse susto, com essa morte repentina do marido. E aí o marido morre, e aí o que acontece é que os familiares do marido, principalmente os filhos, acusam a Fanny de ter envenenado ele. Na pesquisa que o Ola Anderson fez, né, esse psicanalista, historiador, ele encontra assim, que foi feito inclusive investigação mesmo do corpo, então não encontraram nenhum vestígio de veneno, e ele aposta assim, que toda a pesquisa que ele fez aponta para a inocência dela. E o Freud também parece acreditar na inocência dela, né? E aí, a partir daí, ela passa a ser muito perseguida, tanto pelos filhos, quanto por detetives que os filhos tinham contratado, quanto por jornalistas, porque ela era dona de uma grande fortuna, então não era uma pessoa qualquer na Europa, não, né? Então, assim, olha, eu não era um escândalo na época, né? Imagina, o fulano de tal mandou matar o marido, ou matou o marido envenenado para herdar sua fortuna. Então é muito conturbado assim, o período da infância das filhas dela. Isso parece ter comprometido muito o relacionamento com as filhas, porque ela estava muito ocupada em se defender, né, dessas acusações. Então ela cria uma relação com as filhas também muito difícil, assim, de amor e ódio. Ela tem muita preocupação, assim, uma preocupação excessiva, né? Se as filhas estão doentes, se as filhas vão morrer, não sei o quê, mas ao mesmo tempo um desprezo pelas filhas. O Freud, ele escreve isso numa carta para uma delas, a gente não sabe para quem que foi essa carta, se foi para Mentona ou para Fanny. O Freud escreve assim, olha, sua mãe, muitos anos depois, né? O Freud explica para ela que ó, naquela época eu apliquei um método que hoje eu não aplicaria hoje a psicanálise e tudo, né? Mas pode ter certeza assim, que sua mãe te ama, né? Porque ela entra um pouco nessas questões na carta, e o Freud fala, mas também te odeia, né? Mas entre aspas, mais ou menos assim, né? Mas, ó, o sentimento de sua mãe muito ambivalente, o sentimento que sua mãe tinha por vocês, né? Mas então, a partir daí, é que os sintomas dela começam, né? E aí, depois de enfrentar todas essas acusações, ela começa a ter vários sintomas. Há um debate sobre o diagnóstico da Fanny, porque alguns pesquisadores, né, apostam que talvez fosse uma psicose, fosse uma esquizofrenia, na verdade. Ela, inclusive, tem uns momentos de confusão, assim, que lembra mesmo assim, um delírio, uma alucinação, né, típica da psicose, talvez da esquizofrenia paranoide, algo assim. Mas o Ola Anderson, esse autor que pesquisou mais a fundo assim, esse caso, ele tem uma posição que me parece muito interessante, que é muito difícil de a gente discutir diagnóstico sem levar em contexto vamos dizer assim, o arranjo diagnóstico daquela época. Então, assim, é um pouco perigoso também a gente misturar, né, o que hoje a gente chama de esquizofrenia com o que aquela época era conhecido, nem existia esquizofrenia ainda, né, o nome, né, como demência precoce naquela época, né, ou histeria, o que é histeria hoje, do que era naquela época. Então, assim, mas é possível a gente fazer um debate sobre isso. Eu acho que é interessante debater o diagnóstico da MFON, porque não é um caso assim claramente estéril que você fala assim, não há dúvidas para a psicose. É um caso que talvez, né, valesse a pena pensar assim nessa ideia de uma psicose. Inclusive dessa paranoia que ela vai tendo, mas é uma paranoia, por outro lado, justificada, né? Porque ela está sendo de fato perseguida pelos filhos, né, do marido, do falecido marido, e por detetives, etc. e tal. Mas o fato é esse. Então ela chega lá para o Freud
com essa história e os sintomas dela, então, depois da morte do marido, começam, né, vários sintomas começam a aparecer ali e ela vai parar lá na clínica do Freud. Na verdade, o Freud visita ela, né, no primeiro momento, né, e ele recomenda ela ir para uma casa de saúde, se internar numa casa de saúde, ter menos contato com as filhas, como mais ou menos era o protocolo da época, né, e faz o tratamento dela lá. Mas então eu coloquei aqui um trechinho só, assim, né, de como Freud descreve, né, a história assim, pregressa da paciente. Ele diz assim: a paciente recebeu uma educação cuidadosa, mas sob a disciplina rígida de uma mãe excessivamente enérgica e severa. Quando contava 23 anos, casou-se com um homem muito bem dotado e capaz, que alcançara uma posição elevada como grande industrial, mas que era muito mais velho do que ela. Depois de um casamento de curta duração, ele morreu de derrame cerebral, no puerpério da caçula, da mentona, né? A esse fato, bem como a tarefa, que isso depois vai esclarecendo depois algumas coisas, né? A esse fato, bem como a tarefa de educar as duas filhas, então com 16 e 14 anos, então quando ela vai procurar o Freud, as meninas estão com 16 e 14 anos, muitas vezes enfermas e que sofriam de distúrbios nervosos, ela atribuía a sua própria doença. Então ela mesma, isso é importante, né? Normalmente o paciente, eu acho que, né, às vezes ele demora, assim, mas eu acho que é interessante isso também, né? Porque normalmente o paciente ele tem uma hipótese, assim, né? Ele tem uma história do seu sofrimento, né? Um significado, né? De onde você acha? Eu acho que é interessante essa pergunta, né? Acho que é interessante a nossa investigação começar assim, né? Convocando o paciente a atribuir um sentido ao seu sintoma, né? E ela atribui, mesmo antes de existir psicanálise, né? Antes da psicanálise ser uma prática frequente no mundo e tal, toda a importância que o Freud veio ter depois e toda a própria psicologia, né? Como um todo, que passa a dar sentido aos sintomas, né? De forma mais, vamos dizer assim, formalizada dentro da medicina, né? e da saúde mental como um todo, e que talvez hoje vem perdendo, né? Hoje muitas pessoas chegam sem questionar muito a história, né, do seu sintoma, né? Eu sofro disso como se fosse uma coisa puramente orgânica, né? A gente esvaziou um pouco isso, né? Assim, olha, o sofrimento tem que ter um sentido para cada sujeito, né? Mas ela, a própria Fanny, a Foene, né? Ela mesma atribui, né? Fala assim, olha, foi a partir daí, tem alguma coisa nesse, né? Olha, na morte do marido e na tarefa de educar as duas filhas, né? Ela vê assim, né, o sofrimento dela passando por aí. Bom, então o Freud vai lá, né, visita ela, ele encontra ela numa situação curiosa, né? Porque a primeira vez que o Freud vai encontrar com ela está justamente deitada num divã, né? Não por indicação do Freud, né? Não por sugestão do Freud, mas a gente sabe a importância que o divã vai ter depois na obra dele. Não por isso, né? Não é ela, mas por conta inicialmente da hipnose, porque o Freud costumava hipnotizar as pessoas, né, nessa posição deitada. E depois ele vai ter os motivos dele, né, para achar que seria interessante continuar com o divã, principalmente para tirar a imagem do analista, né, da frente assim, do paciente, que poderia deixar ele mais livre para associação de pensamentos, né? Porque quando a gente está dialogando com alguém, a gente vai lendo no rosto da pessoa, né, o que ela está achando dessa história, se ficou interessado na hora que eu falei de algum sonho. E o Freud acha que isso não é muito bom, né? Porque o interessante é o sujeito associar mais livremente possível e o analista fazer apenas algumas intervenções. Sem contar que para o Freud também ele achava assim, que era muito cansativo, né? Essa coisa de ficar encarando uma pessoa durante muitas horas por dia e tudo. E além disso tinha o resquício da hipnose. Então não tem nada a ver, né? Talvez uma coincidência interessante, que o Freud chega lá, ela está deitada
salvo engano, no divã mesmo. E ele começa a conversar com ela, né? E ele já percebe de imediato esses estalidos. Ela faz um barulho com a boca que, né, eu não compreendo muito bem como seria, porque é difícil, né? O Freud tenta explicar, tem hora que ele compara com um passarinho, né? Então não sei se é exatamente um assovio, assim, mas ela dava um estalido com a boca que chama a atenção do Freud, uma espécie de tique, assim, né? E além disso, aí ela conta um pouco da história dela e tudo, eles começam a conversar, conta da história das filhas, né? Até coloquei aí essa foto, né? Essa é a filha mais velha dela, a Fanny, que virou uma zoóloga. E o Freud, então, percebe um grito que ela dá, um ataque que ela dá, que o Freud chama de uma fórmula protetora, como se ela estivesse se protegendo de algo, que é esse grito, né? Fique quieto, não diga nada, não me toque. Né? O Freud descreve assim: o que a paciente me dizia era perfeitamente coerente e revelava um grau inusitado de instrução e inteligência. Ela parecia muito assim, saudável por um lado. Tanto é que o Freud vai escrever isso depois, que quando ele vai visitar a mansão dela, o castelo dela, as pessoas em torno lá, ninguém sabia que ela tinha ficado doente. E além disso, ela conduziu toda essa fortuna do marido que ela herdou, as indústrias e tal, ela tocou tudo aquilo, parece muito bem. Então ela misturava assim, né, uma organização psíquica, uma inteligência, né, assim como a Ana O também, né, com os seus sintomas. Né. E o Freud continua dizendo assim: isso fazia com que parecesse ainda mais estranho que a cada 2 ou 3 minutos ela de súbito se calasse, contorcesse o rosto numa expressão de horror e nojo, estendesse a mão em minha direção, abrindo e entortando os dedos, e exclamasse numa voz alterada, carregada de angústia: fique quieto, não diga nada, não me toque. Algumas pessoas vão inclusive enxergar nessa fala dela assim: não me toque, né? Fique quieto, não diga nada, principalmente esse não diga nada, como se fosse assim, quase um apelo da associação livre, né? Tipo, como se fosse assim: para de me perguntar, deixa eu associar. Me parece que não está aqui. Aqui me parece uma reação assim, de parte aí do ataque mesmo, uma crise dela, né? E parece que o Freud não lê também, assim, como, eu tenho que perguntar menos e tal, deixar ela falar, por conta disso que o Freud chamou de fórmula protetora. Mas a gente vai ver, um pouco mais adiante, vou colocar para vocês, tem algumas outras passagens do tratamento que essa sim parece, uma específica, parece já ser um convite da própria M. von Ehne para o Freud calar. O Freud não sair fazendo tantas perguntas assim. Mas não aqui eu não vejo muito. Aqui eu vejo, ela parece, como o Freud está dizendo, ela parece ameaçada não pelo Freud ou pelas perguntas do Freud. É quase como se fosse uma alucinação. Por isso que alguns autores vão apostar numa psicose. Né? Por isso, por outras coisas. Né? Mas também por isso, eles falam, olha, pode ser inclusive uma psicose, ela pode estar alucinando com alguma coisa aí. Né? Mas o Freud encontra já no primeiro momento ele estranha isso, fala: o que é? Ela tem uma alucinação, ela tem alguma coisa que causa um horror a ela, e ela tinha essa fórmula, né, de repetir: fique quieto, não diga nada, não me toque. E o Freud respeita isso. Né? E aí ele vai então, encontra com ela, né, faz esse primeiro acolhimento e sugere ela ir para a casa de saúde, então. Então ela vai lá, né, para a casa de saúde, onde ele interna ela, né, vamos dizer assim, com menos contato com as filhas, toda aquela história, e começa o tratamento dela, agora já lançando mão mais do método catártico mesmo, né. Aí eu reuni alguns sintomas, né, que o Freud vai fazer essa organização um pouco mais adiante no texto, mais pro final do texto, na hora que ele vai discutir o caso. Mas de início eu achei interessante já colocar aí os sintomas, né? Como que o Freud divide os sintomas da M. von Ehne, né? Essa aí é
é a outra filha dela, a Mentona Moser, né? E eu coloquei aí algumas classes de sintomas. Primeiro é interessante a gente lembrar que para o Freud, o caso da MFON, ele é um caso de ele chama assim de uma conversão incompleta. É uma histeria, então, uma histeria de conversão, mas incompleta. O que é a histeria de conversão que ele e o Breuer estão começando a delimitar assim, mais teoricamente, né? A histeria de conversão é o seguinte: existe um conflito psíquico, a hipótese deles é exatamente essa, né? Que resulta ainda talvez não seja exatamente o nome que eles mais usam, mas resulta num recalque. Então tem uma ideia carregada de afetos. Por exemplo, lembrando a Ana O aqui, quando a Ana O teve vontade de ir para a festa dançar, né, e teve que ficar ao lado do pai. Então aquela ideia de ir para a festa dançar, ela não é uma ideia assim desprovida de energia psíquica, como quase todas as nossas ideias, nossos desejos. Tem uma energia, tem um afeto envolvido nessa ideia. Quando a gente tem vontade de uma coisa, né, a gente sente uma energia em torno da vontade, do desejo, né? Então a hipótese deles era o seguinte, que ela recalca, que ela não queria sequer saber, levar para a consciência de que ela gostaria, na verdade, de estar dançando na festa ao invés de cuidar do pai, né, por uma questão moral. Ela recalca, e aí o afeto, essa energia que vamos dizer assim, que carrega esse desejo de ir lá dançar para a festa, ela vai ser convertida, ela é descarregada no braço. Por exemplo, no caso da Ana O, no braço que ela sentou em cima do braço, né, cuidando do pai, o braço ficou dormente, e aí, na hora que ela vai lá para dançar, ela sente o braço doer. Então isso o Freud chama de conversão. Então a histeria de conversão, para o Freud, para Breuer, o que está sendo convertido, né? É o afeto psíquico, né, envolvido numa ideia, né, ou num desejo, né, num amor, num ódio. Esse afeto psíquico vai para o corpo. E no caso da MFON, o Freud diz assim, olha, é incompleto isso. Uma parte vai para o corpo, mas outra parte causa sintomas psíquicos. Isso é interessante porque, na verdade, né, gente, sempre há alguma mistura, né? Não é o melhor critério de diagnóstico, assim, a gente entender para onde que foi o recalcado, né? O retorno do recalcado, ele retorna aonde, né? Retorna no corpo, retorna nas ideias, retorna na fobia, né? Não é exatamente só isso, né? E aí com o avançar da psicanálise, a gente foi criando inclusive outras formas de pensar o diagnóstico, não fosse só assim, né? Mas é uma primeira orientação para o Freud. A histeria de conversão, o afeto retorna no corpo. A histeria de angústia, ele retorna num objeto fóbico, que causa medo na pessoa. Na neurose obsessiva, ele retorna nos pensamentos. Mas essa é mais ou menos a ideia do Freud. Mas percebam que aqui ele já está dizendo assim, que isso não é em absoluto. Não são classes assim totalmente delimitadas, certinhas, né? Está dizendo, ó, a MFON, o sintoma dela aparecia no corpo, né? Mas em dores, etc., né? No tique e tudo, mas também em uns sintomas psíquicos, né, como a fobia, a abulia, rebaixamento de humor, também tem motivos, vamos dizer assim, tem uma explicação neurótica, né? Tem motivos estão relacionados a um trauma, em outras palavras, né? Um trauma que não foi abreagido. Então isso era reagido no corpo dela, mas também em sintomas psíquicos. Então ele separa 3 classes de sintomas no caso da MFON. Primeiro, sintomas de fato conversivos. Então, por exemplo, esse estalido com a língua, a gagueira e algumas dores, embora o Freud fique em dúvida quais dores são orgânicas, quais são de motivação psíquica, né? A câimbra no pescoço, ele fica muito desconfiado dela ser uma coisa orgânica mesmo. Então tem os sintomas conversivos, que é
a descarga, vamos dizer assim, desse afeto no corpo, o afeto ligado ao elemento traumático. Ela representava alguns sintomas de ordem mais psíquica. O Freud elenca 3. A depressão, né, um estado depressivo, assim, de rebaixamento de humor. As fobias, então ela tinha fobia de animais, é a principal talvez, mas também essa coisa do susto, o Freud coloca como uma fobia também, de estar sendo perseguida, né? É como se fosse um medo, assim, de estar sendo vigiada, perseguida. O Freud coloca aí dentro desse âmbito da fobia. E as abulias, né? Abulia é falta de vontade, né? O A é um prefixo de negação e bulia tem a ver com vontade. E a principal abulia que ela tinha era uma anorexia, uma falta de vontade de comer. Mas ela tinha outras também, falta de vontade de levantar da cama, né? De sair, assim, bem típico também do episódio depressivo, assim, né? E além disso, e aí isso é a parte polêmica do diagnóstico, e a gente precisa lembrar que nessa época a estrutura do diagnóstico era feita de forma diferente, ela apresentava confusões alucinatórias, né? Delírios, alucinações, que é o que mais, talvez, em termos sintomáticos, é o que mais nos poderia fazer pensar na psicose. Então o Freud pega, né, ele vai escutando esses sintomas que ela tinha e vai tentando investigar esse sintoma, vai tentando curar esse sintoma. De que maneira? A principal que ele quer trazer pra gente aqui é o método catártico. Hipnotizar a MFON e perguntar: de onde que vem a gagueira? Qual foi quando que você começou a fazer esse estalido? Né? Está ligado a quê? O que vem à sua cabeça? Ela sob hipnose. Esse é o método principal, ou pelo menos que o Freud mais quer transmitir nesse momento. Mas a gente vai ver que não é o único método. Ele utiliza outros métodos no tratamento aí. Então eu peguei só a nível assim, de exemplo a gagueira, tá? Mas ele vai fazer isso com outros sintomas também. E depois eu vou trabalhar também a anorexia, essa abulia específica aí da anorexia. Um pouco mais adiante no texto, o Freud volta nela, e eu acho que ali ele é mais didático até do que aqui na forma de trabalho dele, então eu vou falar também da anorexia. Mas vamos começar pela gagueira, né? A gagueira, o Freud escreve, né? A gagueira, disse, surgira quando estava doente. Tinha o tique há 5 anos, desde o tempo que estivera sentada à cabeceira da filha mais nova, quando esta esteve muito doente e desejara ficar absolutamente quieta. Então ela tem aquela ideia assim, olha, não vou acordar, né? Vou ficar quieta. Tentei reduzir a importância dessa lembrança, ressaltando que, afinal de contas, nada acontecerá à filha e assim por diante. Ela tinha uma preocupação muito grande com essa filha, por causa dessas doenças, e no momento que a filha está doente, ela tenta ficar assim, absolutamente quieta, não fazer barulho para não acordar, não incomodar a filha. Né? E aí aquela ideia, né, gente? Igual quando a gente diz assim, nossa, não posso rir, tenho que ficar sério, aí dá vontade de rir, né? Isso Freud chama de ideias antitéticas, né? Ou seja, antagônicas. A gente pensa uma coisa e no inconsciente isso não é muito distinto, né? Quando a gente as palavras, por exemplo, né? Elas têm um significado, assim, uma coisa remete ao seu oposto também, né? Então o Freud vai dizer que isso é até mais ou menos típico, que a gente vê no dia a dia que é mais ou menos típico. Então, quando ela quer ficar muito quieta, tem uma outra parte que quer fazer um barulho. E ela lembra, sob hipnose, exatamente de fazer esse barulho quando a filha estava quieta. A filha estava doente e ela queria ficar quieta. Claro que a gente pode ler aí também uma certa ambivalência também afetiva. Né? Não só essa ambivalência da questão assim, do oposto de ficar quieto, né? Fazer o barulho. Como também, assim, ela tinha um amor muito grande pela filha, mas parecia também carregar um ódio junto, né? Uma rivalidade, uma dificuldade. Ela era muito rígida com as filhas, querendo ou não, essa filha, a mentona, ela um pouco atribuía, assim, a morte do marido a ela, parece também. Então, assim, esse misto de amor e ódio também criou essa situação em que, por um lado, ela queria ficar quieta e cuidar da filha, mas talvez uma outra parte não quisesse, né?
E aí tu faz um estalido com a boca. E aí o Freud... Agora, olha só a intervenção do Freud. Tentei reduzir a importância dessa lembrança. Através da hipnose, ele tenta reduzir a importância dessa lembrança. Isso é muito antipsicanalístico, né? É antipsicanálise, né? A gente não quer reduzir a importância das lembranças, né? A gente quer trazer as lembranças, fazer o sujeito viver as lembranças, reorganizar elas, talvez sim, reinterpretar, ressignificar, né? Dar menos importância, assim, por exemplo, à culpa dela, né? de ter dado esse estalido ou o ódio que ela tinha da filha, né? Mas não exatamente assim reduzir a importância dessa lembrança. E a gente vai ver que o Freud fazia isso. Inclusive, ele apagava a lembrança. Vocês vão ver assim, que é uma coisa muito esquisita, né? O Freud hipnotizava e falava com ela assim, você não vai lembrar disso aí que está te incomodando, né? Isso é bem assim, bem avesso ao que o Freud vai fazer mais tarde. Por isso que eu coloquei até assim, sugestão e catarse, né? Que ele está trabalhando com a catarse, mas ainda se servindo muito da sugestão. Inclusive para apagar lembranças. O que é bem antipsicanalítico. A gente vai ver que a psicanálise não... Aí já vê o Freud depois, em outros momentos da obra dele, ele não vai estar nessa vibe, né? Aí a gente vê que o Freud usa tanto da catarse, mas também de sugestão, inclusive de apagar essas memórias, né? Reduzir a importância. A gente vai ver que em alguns momentos ele dá comandos pós-hipnóticos, né? Você vai ficar acordado da hipnose e vai se alimentar, né? Alguma coisa assim. Embora depois ele vai dizer assim, eu acho que sempre que eu tentei isso foi menos eficaz, não foi tão eficaz esse processo de sugestão. Ele já reconhece isso lá em 1895, quando ele está escrevendo. E ainda em nota, ele vai, né, em carta também para a filha da Amy, ele vai reconsiderar todo o tratamento, porque ele vai mudar a forma de tratamento dele justamente a partir da psicanálise, inventando assim, a psicanálise, né? Então aqui a gente tem sugestão e catarse meio misturado. Agora olha que coisa, será que a gente pode dizer que nesse caso da Amy, também temos aqui já uma associação livre, né? Já assim, vamos dizer assim, em elaboração, né? Em estados nascentes, assim, que seria a clínica psicanalítica, né? Da associação livre. Tem algumas passagens desse texto que é muito interessante e talvez vale o mesmo questionamento, assim, né? Será que a Amy Foene inventa a associação livre, assim como a Ana O inventa o método catártico? Né? Algumas pessoas vão ver nisso um certo exagero, outras não, acho que é uma questão discutível, mas acho que tem elementos que de fato faz a gente pensar, independente de quem inventou, né? Porque em todos os dois casos, elas não inventaram enquanto médicas, né? Então também não é uma coisa assim de inventar um método médico. Mas, de toda maneira, a gente vê como esses dois casos foram importantes para essas técnicas. O caso da Ana O para a técnica, né, para o método catártico, e o caso da Amy, quanto que ela foi importante, mesmo que o Freud não tenha aplicado exclusivamente aí, mesmo que ele não tenha apostado tanto ainda nele, mas a gente vê aí uma dinâmica nesse tratamento da Amy que já começa a incluir a possibilidade de uma investigação sem hipnose. Isso é o mais importante, né? Olha, vamos pegar essas duas citações. Eu vou destacar para vocês essas duas citações e aí a gente, né, pensa se a gente já pode falar aqui de uma associação livre. Olha só, o Freud escreve assim: tampouco sua conversa durante a massagem é tão sem objetivo como poderia parecer. Olha a sacada do Freud. Enquanto ele está fazendo massagem, aí outros métodos ainda, né? Eu falei aqui de métodos de tratamento psíquico, de sugestão, catarse e uma esboço de psicanálise, mas o Freud menciona banho de farelo, massagem, tudo que tinha nessas clínicas de saúde da época, né? Então o Freud fala o seguinte, olha, durante a massagem, a conversa da Amy não era tão sem objetivo. O Freud começa a sacar, né? Talvez mais tarde ele poderia dizer assim, nenhuma conversa é
tão sem objetivo, sempre tem algo, né? Ele diz assim, muitas vezes, de maneira bem inesperada, progride até as reminiscências patogênicas, ou seja, muitas vezes ela conversando naturalmente comigo, ela levantava, ela chegava, o assunto ia para reminiscências, para lembranças doentias, patogênicas, traumáticas, né? Que ela vai desabafando sem ser solicitada, ou seja, sem o Freud perguntar. Percebam que sem o Freud perguntar, porque o que é o método catártico? É hipnotizar e perguntar de onde vem sua gagueira. Agora o que o Freud está falando é no meio da massagem, conversando com ela, sem ele solicitar, ela começar a lembrar coisas que têm relação com a gagueira, por exemplo. É como se tivesse adotado o meu método e se valesse de nossa conversa, aparentemente sem constrangimento, e guiada pelo acaso, como um complemento de sua hipnose. Vocês percebem? Então complementa essa conversa guiada pelo acaso, no meio da massagem ali, né? Olha essa outra citação, um pouco mais adiante no texto. Disse-me então, num claro tom de queixa, que eu não devia continuar a perguntar de onde provinha isso ou aquilo, mas que a deixasse contar-me o que tinha a dizer. Aqui a gente vê a Epifônia, não na forma protetora dela, de gritando, fique quieto, fique calado, mas aqui ela dizendo assim, não me pergunte, deixa eu associar livremente, né, entre aspas, deixa eu te dizer o que eu tenho para dizer, né? Concordei com isso e ela prosseguiu. E é justamente quando ela conta da acusação de envenenamento que sofreu após a morte do marido e de todo aquele contexto mais perturbado e traumático dela, né? Ou seja, uma reminiscência patogênica. Bom, então o tratamento é esse. Esse é o tratamento que o Freud vai fazer. A gente viu da gagueira, né? Que aí ela lembra de ficar quieto lá na cama da filha. Ela lembra também uma outra coisa, que é dos cavalos, né? Os cavalos estavam quietos e ela não podia fazer barulho, né? Então essa mesma ideia. E o Freud vai com esse conjunto de tratamento, né? Que é mais ou menos em termos psíquicos, né? Psicoterapêuticos, sugestão, apagar memórias dela, dizer, você não vai fazer mais isso e tal. Catarse, que é hipnotizar e tentar fazer ela resgatar essas lembranças e ter uma reação. E aqui a gente vê também a associação livre mais ou menos sendo criada. E aí ela vai melhorando. Com esse tratamento que o Freud vai dando, ela melhora e o Freud dá uma alta para ela. Só ela fica um tempo bom, né? Só que depois de um breve intervalo, ela cai doente de novo. O que acontece? Né? E aqui a gente vê o mecanismo da transferência atravessando o tratamento. Olha só o que acontece. Ela melhora, o Freud dá uma alta para ela vai para casa e tudo. E aí a filha dela adoece. E aí de novo desperta aqueles sentimentos ambíguos dela que a gente já mencionou. A filha dela adoece. Quando a filha dela adoece, ela pede ajuda para o Freud. O Freud indica um médico, que é o Dr. N. Ele escreve como Dr. N. Eles fazem um diagnóstico favorável, parece que, não preocupa não e tudo. Só que depois a doença da filha é mais grave do que eles supunham, né? E ela fica irritada, com raiva do Freud. E quase como uma espécie de vingança, olha só a transferência. Como se ela vingasse do Freud caindo doente, né? E ela fica doente de novo, né? Justamente, ou seja, ela desfaz, o Freud fala assim, né? É como se ela desfizesse assim, o tratamento dele, né? Uma vez que ela ficou chateada com ele. E ela se nega a tratar com ele de novo, né? Ela fica com raiva dele. Então ele escreve assim, uma associação de ideias que eu não tinha investigado levou-a à conclusão de que eu e o Dr. N éramos os responsáveis pela doença da filha, porque havíamos feito pouco caso da gravidade de seu estado. Por um ato de vontade, por assim dizer, ela desfez os efeitos do meu tratamento e de imediato recaiu nos estados dos quais eu a havia libertado. E aí ela vai tratar com outro médico, só que ela não se adapta, né? Ela não se adequa ao tratamento com esse outro médico. De novo mostrando que tinha uma questão de transferência aí. Assim como a Ana O também, quando o Breuer sai
e pede um outro médico para conduzir o mesmo tratamento, não tem efeito, né? Então, essa questão do vínculo mesmo, assim, né? Da transferência. E aí, ela acaba, de novo, voltando ao tratamento com o Freud. E aqui, nesse segundo tratamento, é que talvez a gente encontre de forma mais, assim, eu acho, didática, o método que o Freud estava empregando com o sintoma dessa abulia, né? Porque o Freud coloca um conjunto assim, de abulias, de falta de vontade, rebaixamento da vontade, né? Mas que a gente é um quadro de anorexia, né? Ela não se alimenta. De novo, o Freud aposta em vários, vamos dizer assim, tipos de intervenção. Então ele dá a sugestão dizendo para ela comer no outro dia, ela come e passa mal, e fala, eu comi só porque você pediu, mas eu vou passar mal. Sempre que eu como muito, eu passo mal mesmo e tal. E o Freud insiste com ela, ela fala que tem problema gástrico, o Freud fala, não, olha, eu vou te dar 24 horas. O Freud fala umas coisas meio curiosas, eu vou dar 24 horas para você repensar isso, né, para você ver se de fato você tem algum problema orgânico ou se não é outra coisa e como se fosse, né, uma questão mais mental, psíquica que está rolando aí. E aí ele volta e ela fala, você tem razão, mas ele mesmo depois não se sente tão convencido. Fala, ela fez isso por pressão, né? Mas não adianta nada, porque mesmo que ela come, ela vai passar mal. E é justamente a partir de uma investigação mais, vamos dizer assim, que mistura um pouco de catarse, né, com também uma coisa mais analítica, mas de qualquer maneira que tem uma certa investigação, que tem uma certa análise do sintoma, é que ela melhora. Como? Sobre hipnose, ele hipnotiza ela e ela vai trazendo um tanto de lembranças ligadas, algumas lembranças ligadas ao trauma em relação, né, alimentar, assim. Então ela fala de um irmão tuberculoso, que ela tinha que comer do lado do irmão ali, né, e não mostrar asco ou muita proteção, muita higiene, porque poderia ofendê-lo. Ela conta, e essa talvez seja o principal trauma dela, né? A mãe, numa educação muito rígida, obrigando ela a comer carne fria, porque ela não queria comer, ela fazia assim, né, uma certa birra lá para comer, e a mãe falava, então você vai ter que comer, deixava a carne esfriar, e ela comia a carne fria, então vinha o gosto de carne fria, de gordura fria na boca dela, né? Então ela não conseguia comer. Então ela vai trazendo alguns elementos, algumas lembranças, dentro dessa proposta de hipnotizar e investigar as memórias que poderiam ter causado aquele sintoma, né? Então vou ler aqui esse trecho que eu acho que é importante, porque ali o Freud descreve mais assim precisamente, né, a forma de trabalho dele e como que ele elimina esse sintoma aí da anorexia, né? E aí vocês viram que são vários sintomas, né? A gente falou aqui de gagueira, de anorexia, mas tem os da fobia também. Ele vai mais ou menos um por um, assim, né? Que é mais ou menos o método de tratamento desse momento. Depois o Freud vai pensar assim, né? Olha, os sintomas estão correlacionados, né? A gente não precisa ir tratando sintomas na clínica analítica, né? Então ele diz assim, ó, ele escreve, né, o relato dela, sob hipnose, tá, gente? Aqui não é associação livre, aqui não é naqueles momentos de massagem, momento mais descontraído, que ela pede, né, para de me perguntar, deixa eu contar a minha história, não. Aqui já é método catártico mesmo, mas aí vai tudo misturando as coisas. Quando eu era criança, ela disse para o Freud, né, muitas vezes acontecia que por malcriação recusava-me a comer carne ao jantar. Minha mãe era muito severa a esse respeito, e sob a ameaça de um castigo exemplar, eu era obrigada, 2 horas depois, a comer a carne que era deixada no mesmo prato. A essa altura, a carne já estava muito fria e a gordura muito dura. Eu me lembro, aí, esse foi talvez a principal lembrança, né? E ela fala de outras também. Eu me lembro como muitos anos depois morei com meu irmão, que era oficial e teve aquela doença horrível, que é a tuberculose. Eu sabia que era contagiosa e tinha um medo terrível de apanhar sua faca e seu garfo por engano. E apesar disso, fazia minhas refeições com ele, para que ninguém soubesse que ele estava doente. E aí ela continua, né? E como? O Freud diz que isso era uma expressão muito comum dela. Ela ia lembrando sobre hipnose e fala assim,
E como eu lembro disso, e como também eu estava em tal lugar, e como aconteceu isso comigo, e como não sei o quê. Isso é uma expressão, né, recorrente da própria. Aí, isso, evidentemente, é alemão, né, não sei exatamente como. E ela diz: e como logo depois disso cuidei de meu outro irmão quando esteve muito doente de tuberculose. Aí olha o que o Freud faz. Naturalmente removi com cuidado todo esse conjunto de fomentadores da repulsa. E então lhe perguntei por que ela não conseguia beber água. Aí ela lembra agora de beber água. Aí ela fala: quando eu tinha 17 anos, respondeu, a família havia passado alguns meses em Munique e quase todos os membros haviam contraído catarro gástrico, graças à água potável de má qualidade. O Freud ele vai num caminho interessante, que é assim, de achar, né, a memória patológica, né, patogênica. Agora, a intervenção dele é muito curiosa, né, porque ele vai apagando, removendo essas memórias para ver assim, se ela, né, deixa isso de lado e toca a vida dela. Então, um método que ele mesmo vai escrever depois, que não repetiria. Mas é a forma que ele usou. Agora, de toda maneira, tinha efeito esse método. Parece por que esses métodos tinham efeito? Porque era uma forma de abreagir, né, de eliminar, de processar essas lembranças patológicas, os afetos ligados a essas lembranças. Mas tinha um efeito assim meio de um alcance mais curto. Por que o alcance era mais curto? Porque o sujeito estava sob hipnose na hora que estava sendo lembrado disso, né? Porque ele reagia a isso, mas não elaborava psicamente, não trazia para a consciência, para o eu. Então não tinha esse processo. E é por isso que vai fazer o Freud mudar a forma de tratamento dele. Né? Esse tanto de traumas, né, de memórias, eles vão se enlaçando. E o próprio Freud vai dizer uma coisa, Denise, interessante, que no início, quando ele estava com Breuer, isso em outros textos, tá? Mas ele vai dizer assim, que no início ele pensava assim, eu preciso achar uma lembrança, né? A lembrança patogênica, né? A reminiscência ali, que os histéricos sofrem de reminiscência, então tem que localizar essa memória. E aí ele vai dizer assim, mais tarde, né? Que ele vai percebendo que os sintomas são sobredeterminados. O que significa isso? Que são determinados por um conjunto de vivências, que vai justamente na direção do que você está falando aí. Né? Ou seja, não é só a coisa da mãe, da carne, mas junto à carne, é todas essas experiências. Então vai comprometendo a relação dela com a comida. Né? Todas essas experiências, todos esses traumas, vai comprometendo a relação dela com a comida até ela chegar e não comer. Mas então o que a gente tem aqui é o que o Freud vai chamar mais tarde de sobredeterminação do sintoma. Um sintoma ele é sobredeterminado, não é uma lembrança. Tem uma lembrança lá que ele lembrou daquilo, né, e agora pronto, eliminou. Não, é um conjunto de lembranças, né, que vão se encadeando e tramando, vamos dizer assim, o sintoma. Mas enfim, aí então o Freud trata desse sintoma da anorexia, de outros, ela novamente se recupera e recebe uma nova alta, né? Eu coloquei aí uma passagem, porque como eu acho curiosa essa passagem, né? E que mostra assim, esse lugar até questionável assim, eticamente, né? do Freud com o uso da sugestão, e revela o quanto ele ainda está entusiasmado com a coisa da hipnose, da sugestão, que depois vai se perdendo, né? Ele, na hora que vai despedir dela, ela diz para ele que ela vai se tornar cada vez mais difícil de ser hipnotizada, né? Que ela está se tratando e tudo, e ela fala, eu acho que eu não vou ser hipnotizada. Ao invés do Freud ver isso como um grande avanço, né? Até do ponto de vista da transferência, né, olha, é isso mesmo, né? Ele se destituir, né, do lugar do mestre. Pelo contrário, ele tenta recuperar esse lugar. É muito sintomático do Freud, né? Quando ela diz assim, olha, eu estou me tratando, estou curando, beleza, que massa, e agora eu acho que eu nem vou ser tão sugestionável, né? A ponto de ser hipnotizado e tudo. E o Freud vai lá, fala, vai sim. Né? Ele hipnotiza ela, e faz um comando totalmente
sem sentido, né? É uma intervenção totalmente estranha, né? Ele diz assim: escrevi algumas palavras num pedaço de papel, entreguei-o a ela e disse. Ele hipnotizou ela então e deu um comando pós-hipnótico para ela fazer depois que acordar. No almoço de hoje a senhora me servirá um copo de vinho tinto, da mesma forma que ontem. Quando eu levar o copo aos lábios, a senhora dirá: oh, por favor, sirva-me também um copo de vinho. E quando eu estender a mão para apanhar a garrafa, dirá: não, obrigada, afinal acho que não vou querer. A senhora então porá a mão em sua bolsa, retirará dela um pedaço de papel e encontrará essas mesmas palavras escritas nele. Aqui é só o Freud, vamos dizer assim, afirmando a sua autoridade, né? Então ele hipnotiza, dá esse comando para ela, e aí ela chega no dia, pede o vinho, ela estranha porque ela não tomava vinho, pede esse vinho, né? E na hora que ela vai beber o vinho, pega na bolsa esse pedaço de papel e ri para ele, dizendo assim: olha, realmente você ainda consegue me hipnotizar, né? Mas o Freud ele não percebe assim, né, que aqui ele está justamente no lugar de mestre, né, de comando ainda, né, que vai ser o que ele vai tentar sair depois. E aí, então, por fim, no verão de 1893, recebi dela um bilhete pedindo permissão para ser hipnotizado por outro médico, visto que voltara a ficar doente e não podia vir a Viena. Então ela manda um bilhete, aí ele lembra que ele tinha dado uma ordem para ela não ser hipnotizada por outro médico, a pedido dela, tá? Essa ordem, porque ela não gostou daquela experiência que ela teve lá depois, naquele intervalo, né? E aí ele manda por algo totalmente estranho, né? A coisa da transferência, da sugestão, né? Ele escreve uma carta para ela dizendo: você agora pode ser hipnotizado por outro médico, e ela de fato é. Então, assim, a autoridade que o Freud ainda tem sobre ela é totalmente perceptível aqui, e não é isso que a gente espera de um processo analítico hoje, onde, pelo contrário, a figura do analista tem que cair, né? Ela tem que sair desse lugar do sujeito suposto saber, etc e tal, e ir para o resto, né? Como o Lacan ele vai propor. Então, aí é isso, o caso é esse, tá? Aqui eu encerro o caso, mas o Freud faz aí ele abre um espaço, né, de discussão. E aí ele faz algumas considerações que eu acho importante aqui, mas o caso é esse, o caso da M4N é esse caso em que o Freud mistura sugestão, catarse, algo ali quase da associação livre, investigando os sintomas dela que parecem remontar, assim como o da Ana O remonta à cena de cuidado do pai, a da M4N remonta ao período da morte do marido e da gravidez, né, e da maternidade dela. Né? Quase todos os sintomas vocês vão ver que vão estar relacionados a isso. Então, primeiro, uma observação que o Freud faz nessa discussão é sobre a resistência, né? Que é algo que o Freud já está começando a se deparar aqui, né? Que o sujeito resiste em saber. Né? Então, mesmo sob hipnose, ela resistia, ela nem sempre abria todo o jogo, né? Assim, e o Freud vai percebendo isso aqui, com esse que ele chama do não saber do neurótico, né? Que inclusive vai aparecer de novo em outros casos aí do estudo sobre histeria, né? Que essa coisa do neurótico não saber e ao mesmo tempo saber, né? Que é justamente a característica, vamos dizer assim, do saber inconsciente. Bom, ele escreve assim: muitas vezes acontecia que quando eu lhe perguntava, durante seu sonambulismo, de onde provinha esse ou aquele fenômeno, ela franzia a testa e depois de uma pausa respondia num tom de desculpas: não sei. Em tais ocasiões eu tinha adquirido o hábito de dizer: pense por um momento, virá sem nenhum rodeio. E depois de breve reflexão ela conseguia dar-me a informação desejada. Mas algumas vezes acontecia nada lhe ocorrer, e eu era obrigado a deixá-la com a tarefa de lembrar-se daquilo no dia seguinte, o que nunca deixou de acontecer. Então tem esses dois lados, essa luta, né? Olha, tem uma resistência, mas o Freud já está aqui, vamos dizer assim, muito convicto de que o saber está ali. É um saber que o sujeito não sabe. Mas o saber não está no Freud. O saber está
na paciente. Aqui já tem claramente, né, o Freud apostando e falando, eu não acredito, né, quando o sujeito diz que não sabe. Né? Essa é uma coisa que vai levar o Freud, né, a produzir a teoria dele e o método dele, né? De apostar assim, olha, tem um saber no paciente, um saber que ele não sabe, mas o saber está nele, né? E talvez seja o único saber do analista, né? O Marco Antônio Coutinho Jorge escreve algo mais ou menos assim, que o único saber do analista é de que ele não sabe, e de quem sabe é o paciente. Só que o paciente não sabe que sabe, né? Esse que é o jogo, né? Quem sabe é o paciente, o analista ele não sabe. Né? E é justamente por não saber que a gente precisa fazer o sujeito falar. Então isso já está presente no caso da Amy. E outra coisa, né, que é interessante na discussão que o Freud faz é sobre o método. Embora o Freud insista nesses 3 métodos, ele já vai percebendo aqui qual é o método mais eficaz. Ele já vai percebendo que quando ele investigava a fundo o sintoma, tinha um efeito muito melhor do que quando ele dava sugestão, dizia, olha, você vai acordar amanhã sem dores, sem câimbras, ou você vai comer amanhã. Às vezes até funcionava, ela comia, porque ela tinha uma obediência ao Freud muito grande em termos de sugestão e de hipnose, né? E que não tinha com outros médicos, mas com o Freud ela tinha. Então até funcionava, ela podia comer no outro dia, mas isso não era, aí ela passava mal, ou então depois ela parava de comer novamente. Então a extensão do tratamento era muito limitada, né? E o Freud já aposta aqui que o tratamento tinha muito mais eficácia quando era via investigação. Nem vou chamar ainda de análise, né? Porque a análise pressupõe assim, a associação livre e tal. E o que a gente tem aqui é essa investigação assim, do método catártico, né? Então olha só o que o Freud escreve aí, ó. Como que a gente vê que a opção dele já assim, se afastando do método catártico e indo para algo próximo da psicanálise. Olha, não sei dizer quanto do êxito terapêutico em cada situação deveu-se ao fato de eu ter eliminado o sintoma por sugestão em estado nascente, e quanto se deveu à transformação do afeto por aberração, ou seja, ao método catártico, já que combinei esses 2 fatores terapêuticos. Por conseguinte, este caso não pode ser rigorosamente utilizado como prova da eficácia terapêutica do método catártico, porque usou outros métodos. Ao mesmo tempo, devo acrescentar que só os sintomas de que fiz uma análise psíquica, aqui ele inclusive usa o termo análise, foram de fato eliminados de forma permanente. Então aqui vocês veem que assim, já tem a aposta dele nesse tipo de análise psíquica, né, de uma investigação psíquica, ainda meio via método catártico, via hipnose. Mas o que tem efeito não é a sugestão. O que tem efeito não é eu dizer para ela parar de comer. O que tem mais efeito é ela lembrar da cena da carne. Né? Isso é o que é mais eficaz. Agora, você imagina se ela pudesse lembrar disso consciente, que é o que o Freud começou a perceber ali, né? Naquela coisa da massagem e tal. Seria muito bom, e o Freud já está sacando isso. Tanto é assim que os outros casos, dos 5 casos dos estudos sobre histeria, a gente tem a Dana O, da M. Foene, e não vamos trabalhar os outros 3. Mas os outros 3 casos, o Freud não trabalha como principal método do método catártico. Ele já abre mão da hipnose. Com a Miss Lucy, ele não consegue hipnotizar a Miss Lucy. E ele já, tendo atendido a M, né, já sacando que uma conversa não é sem objetivo, ele aposta na conversa com a Miss Lucy. Com a Catarina, que ele atende ela lá no alto dos Alpes, ele está de férias, né? Ele também não acha prudente hipnotizar ela lá de férias, né? Lá no hotel que ele está. Então ele vai também pela conversa. E com a Elizabeth, ele também tem dificuldade de hipnotizar a Elizabeth. E aí ele também aposta por outros meios. E aí ele vai construindo o que mais tarde a gente vai chamar associação livre. Nós não vamos trabalhar esses 3 casos aqui. Eu fiz o vídeo sobre ele, está lá no canal, Psicanálise Saber Citação, mas a gente não vai trabalhar ele nesse texto. A gente vai passar aqui da M para o caso Dora. Aí o caso Dora a gente já vai ver que ali já é psicanálise. Já não tem hipnose, já não é método catártico, já não tem essa estrutura aqui que tem no caso M, não.
Então é isso, né? Então ele vai, ele combina, como ele escreveu aí, né? Combinei os dois fatores terapêuticos, mas teve muito mais eficácia aqueles que eu fiz uma análise. Por exemplo, o da anorexia, lá da carne fria, né? Quando ela lembra que comia carne fria lá com a mãe. E aí, aqui entra o tema que ficou silenciado, né? Na análise do que o Freud faz do caso M. Ela não fala da sexualidade, praticamente. O Freud, ele deduz com isso que justamente esse aspecto que ficou silenciado, né, pode ter uma participação, né, uma etiologia, como ele já vinha, a partir até no caso Naó, de outros casos, ele já vinha construindo aí, né, aqui já é 1895, né, quando ele escreve esse texto. Ele já apostava que tinha algo da sexualidade na etiologia das neuroses, né, uma participação da sexualidade. Só que ele não encontra isso no caso da M. Então ele até deduz isso, né, assim, olha, que pode ter contribuído para ela, para a neurose dela, a sua abstinência sexual, assim como foi com a Ana O, aquele mundo monótono que o Breuer aposta no mundo monótono, né? Só que tem um problema grave aqui nesse caso, porque a gente fica sabendo depois que, muito pelo contrário, a senhora M, ela não mantinha uma abstinência sexual como ela fez passar para Freud. Ela tinha pelo contrário, né? A vizinhança, quem era amigo próximo, ela era namoradeira até, né? Ela tinha um receio muito grande de casar, por conta, né, desse ponto assim, da fortuna, né? Vou comprometer minha fortuna e tal. E de fato isso acaba acontecendo, né? Ela se apaixona mais tarde, aí ela não está sendo atendida pelo Freud mais, e casa com alguém, perde uma parte da fortuna, porque parece que era alguém interesseiro mesmo. Segundo o Ola Anderson, ela perdeu muito dinheiro, mas mesmo perdendo muito dinheiro, ela ainda era uma das mulheres mais ricas da Europa, ela continuou sendo uma das mulheres mais ricas da Europa. Então, assim, mas de fato o que ela temia mais ou menos aconteceu, assim, né? Mas o que eu acho que é importante a gente lembrar é que não tem nada de abstinência sexual no caso da Amy. Só que ela tinha um silêncio, né? De toda maneira, o que a gente pode pensar é o seguinte: por que elas falavam de tantas coisas com Freud, mas a parte sexual ela não falava, né? Então tem uma resistência, tem um recalque sim relacionado à sexualidade, né? Não é porque, claro, a gente tem que lembrar a educação rígida que ela teve, o lugar da mulher naquela época, né? Todo o tabu que tinha sobre a sexualidade, mas justamente isso é que a psicanálise foi descobrindo o quanto isso é adoecedor. Então não acho que o Freud está de tudo errado, né? Acho que esse silêncio sobre a sexualidade, mais do que a abstinência sexual, né, porque não tinha abstinência sexual, isso parece apontar para um certo recalque, né, de uma resistência em relação a esse tema, que pode ter contribuído com a histeria dela, né? Mas a gente não sabe também até em que extensão, assim, né? Mas o Freud escreve isso, né? Ele aposta na etiologia sexual e aposta na abstinência dela. Ele diz: na minha opinião, contudo, todos esses fatores psíquicos, né, aqueles traumas que foram levantados lá, embora eu possa responder pela escolha dessas fobias, cada trauma, né? O lance da gagueira, né? Lá, foi porque ela estava lá no leito da filha doente, por causa dos cavalos, né? Que ela queria ficar em silêncio, aí veio essa ordem contraditória da mente, né? A anorexia, por causa dessas lembranças. Então, cada uma tem um motivo, né? Mas, embora esses traumas possam responder pela escolha dessas fobias, não pode explicar a persistência, ou seja, no geral, o que tornou a Amy doente não foi esse caso isolado, né? É necessário, julgo eu, acrescentar um fator neurótico para explicar sua persistência. O fato de que a paciente vinha vivendo há anos em estado de abstinência sexual, eu até escrevi, né? Não é exato isso.
tais circunstâncias se acham entre as causas mais frequentes de uma tendência à angústia. Então, isso já era uma teoria do Freud. Aqui o Freud é um pouco psicanálise selvagem, né? Ele pega algo que ele está teorizando e aplica ali. Agora, de toda maneira, como eu disse, há um silenciamento dessa questão que pode ser, de fato, importante, assim, né? E aí a gente tem aqui uma diferença também entre as teorias do Freud e do próprio Breuer, que ele está assinando junto esse livro com o Breuer, mas também com o Janet, né? Porque o Freud já começa a perceber aqui, já no caso M, né, que a neurose era fruto de uma defesa. Então, quando o Freud escreve em 1895 o caso M, assinando junto com o Breuer, a aposta dele, né, é que ela recalcava, né, ela tinha uma defesa que, portanto, o tema da sexualidade, o tabu sobre a sexualidade, o silêncio sobre a sexualidade, poderia justamente representar uma defesa psíquica dela, né? E aí a sexualidade participa, né, do sintoma neurótico. Então, qual que é a teoria do Freud? A teoria do Freud é o seguinte: a teoria do Freud e do Breuer, em que eles concordam? Eles concordam que os sintomas são, vamos dizer assim, retorno do recalcado. Eles concordam que é uma forma de abreagir aquilo que não foi abreagido porque não veio para a consciência. Mas como cada um explica isso? O Freud vai explicar justamente por essa teoria da defesa. O Breuer, ele é mais próximo do Janet. Eu vou explicar depois um pouco do como que o Janet pensa. O Janet é um psiquiatra francês. Tanto o Breuer quanto o Janet apostam muito na predisposição, na questão mais orgânica, como se tivesse uma certa, vamos dizer assim, fraqueza mental até, assim, fraqueza quase neurológica, né? Como se tivesse assim, os neurônios, o sistema nervoso central comprometido por predisposição hereditária. Então, qual que era a tese do Breuer? A tese do Breuer é que essas pessoas, as histéricas, os histéricos, teriam uma constituição orgânica que levaria eles a estados hipnóides, que levaria eles a esses estados confusionais que ele encontrou na Ana O. Isso seria uma tendência dos histéricos. E aí, por isso, eles não reagiriam, eles não descarregariam os seus afetos, porque eles estariam numa dupla consciência, né? O Janet tem uma leitura muito semelhante. Qual que é a ideia do Janet? Que também há uma predisposição dessas pessoas a dissociar psicamente, a não fazer a associação que a gente faz de uma unidade mental. Então era como se fossem pessoas assim comprometidas neurologicamente, que diante de eventos traumáticos que exigem muito do nosso psiquismo, ela desconfiguraria, assim, o Freud dá um exemplo para citar a teoria do Janet, como se fosse alguém carregando um tanto de sacola, como se a nossa mente fosse, a gente carregasse um tanto de sacola. Aqui é minha memória, aqui é minha identidade, aqui é aquela memória tal, aqui é minha vontade, a gente forma uma unidade. O histérico para Janet seria como se fosse alguém que fosse um pouco frágil. E aí, assim, ele até consegue juntar aquele tanto de sacola. Mas se ele precisar subir uma escada, ou tiver um obstáculo, aquelas sacolas caem todas. E aí ele faz uma dissociação, né? E aí desassocia o braço, o movimento, por exemplo, que guia o nosso braço, desassocia do resto da unidade daquele psiquismo. Então são teorias que apostam na degeneração. Ou seja, essas pessoas seriam pessoas comprometidas neurologicamente. Não é a tese que o Freud está começando a defender. Então, tanto para Janet quanto para Breuer, a questão é um pouco mais orgânica. Então vocês percebem que não é assim, porque falou da sexualidade, porque falou de um tema difícil para eu lidar, né, com um conflito psíquico. Não, é uma predisposição.
Só que o Freud vai contestar essa teoria dizendo o seguinte, olha, pega a Ana O. A Ana O é uma pessoa inteligente, né, que depois ela fez, ela se tornou assistente, aí claro que o Freud não sabia disso, mas a gente sabe, que ela se tornou assistente social, escreveu livros, né, ela tem uma capacidade de organização mental, evidentemente, que não deve a ninguém, não é uma degenerada, comprometida neurologicamente, que tem dificuldade de organizar suas ideias. Olha a Amy Foene, tocando empresa, né? Então, para Freud é uma questão não da constituição neurológica da paciente, mas de conflitos mentais. Então ela recalca, ela não abre reage, ela não processa na consciência, não é por incapacidade, não é porque ela teve dificuldade, seja porque ela entrou no estado hipnótico, como que é o Breuer, seja porque ela teve uma grande exigência da vida, como que é o Janet. Para Freud, não. Para Freud, ela isolou isso da consciência porque ela não soube lidar, por defesa, porque o eu dela sentia culpa de lidar. A Ana O não trouxe o desejo de dançar para a festa, não é porque ela estava esgotada, porque cuidou muito do pai e ficou esgotada, cansada. Também, isso pode ter ajudado. Mas para Freud o fator principal foi porque ela sentiria culpa de assumir para si mesma que queria estar dançando lá ao invés de cuidar do pai. Então o Freud ele começa a criar uma teoria, né, esses determinantes primários da histeria, ser uma defesa. E aí para o Freud a sexualidade passa a ter uma importância muito grande. Porque a principal, vamos dizer assim, um dos temas que o ser humano tem mais dificuldade de elaborar e se defende desse tema é exatamente a sexualidade. Né? Ainda mais naquela época e tudo isso. Então aqui a gente vê a diferença já do Freud, inclusive do Freud e do Breuer, hein? Que eles estão assinando o texto juntos. Mas aqui a gente já vê a teoria do Freud da defesa se destacando da teoria do Breuer. E o Freud escreve assim: também me ocorreu que dentre todas as informações íntimas que me foram dadas pela paciente, houve uma ausência completa do elemento sexual. E aqui o Freud está dizendo, olha, aí tem esse silenciamento. Isso o Freud está identificando algo do recalque aqui, de uma defesa, ela não fala de alguns temas por dificuldade, que é, afinal de contas, passível, mais do que qualquer outro, de ocasionar traumas. Aí ele diz, uma vez ela admitiu que ainda não se havia casado de novo, porque em vista de sua grande fortuna, não podia dar crédito ao desinteresse de seus pretendentes. Ela sempre achava que eles estavam interessados no dinheiro dela. E porque se recriminaria por prejudicar as expectativas de suas duas filhas com um novo matrimônio. Isso possivelmente também, né, gente? O Freud não fala exatamente isso, mas muito provavelmente isso ajuda naquela ambivalência em relação às filhas. Afinal de contas, por um lado ela amava as filhas e não queria comprometer a fortuna para as filhas. Mas por outro lado, também ela devia, entre aspas, odiar as filhas por ser um obstáculo para a sua satisfação profissional. Né? Porque se não fosse as filhas, eu podia me lixar por dinheiro e correr esse risco. E depois acaba correndo. E acaba perdendo parte da fortuna, mas continua uma das mulheres mais ricas. Né? E as filhas, inclusive, por ela ser muito namoradeira, as filhas tinham medo de que... E aí, claro, namoradeira nesse sentido assim, né, meio clandestino, né? Mas isso acabava chegando na vizinhança e nas pessoas. Mas as filhas tentam, inclusive, interditar a mãe. Né, dizer assim, senão ela vai perder a fortuna e tal, e quer inclusive o laudo do Freud. Por isso que uma das filhas escreve para o Freud. E o Freud não vê motivo para interditar a mãe, né? Mas elas já estavam com medo da mãe tomar alguma atitude que perdesse parte da fortuna, que aconteceu, mas ela tinha, tinha condições psíquicas de tomar essa decisão, né? E o Freud escreve isso. Mas enfim, aí o caso é esse, aqui a gente viu a diferença, né, do Freud para o Janet e tal. E aí a gente já tem vários elementos aqui, né, gente, que só vai amadurecer realmente quando o Freud já vai inventar a psicanálise. Mas aqui a gente já tem o início de um pensamento sobre associação livre. A gente já tem uma discussão sobre o lugar da transferência, né, o que ela só era hipnotizada pelo Freud, né, a relação, o vínculo que ela mantinha com ele,
a vingança dela em relação a ele, desfazendo todo o trabalho dele, né? Então já tem algo da transferência, já tem algo do recalque, da teoria da defesa, né, psíquica aqui, né? Mas tudo isso de maneira muito germinal, né? Isso vai florescer mais tarde. Bom, então esse é o caso da Amy Fohene, a Fanny Moser, né? Coloquei aqui para vocês uma biografia assim, né? Simplificada, né? Ela nasce em 1848, nasce como baronesa Fanny Loos von Sudelter, né? E casa em 71, quando ela tinha 23 anos, casa com o Heinrich Moser, né, que tinha 65, né? Então era uma diferença aí de 40 anos de idade, né? Os filhos ficam pensando assim que ela quer a fortuna dele e tudo, né? E de fato depois vai acusar ela. Então ela tem duas filhas com ele, né? A Fanny em 72, a Mentona em 1874. E aí justamente quando ela teve a segunda filha, o marido morreu, né? E aí ela pega a herança. E aí dá toda a confusão, porque ela começa a ser acusada da herança e tal. Isso em 1874. 10 anos depois, mais ou menos, né? Uns 11, 12 anos depois, ela faz o tratamento com o Freud, né? Que dura 6 semanas. E aí esse tratamento, ele atendia diariamente, né? Hipnotizando, dando sugestão, também algo ali da conversa, da associação livre. Né? Em 1890 ela já está, o Freud já tinha dado alta para ela, é quando ele visita ela no castelo e ela parece saudável. Né? Em 1893 é quando ela de novo se adoece, mas não pode ir a Viena e pede o Freud para desfazer, né, aquele comando dela não ser hipnotizada. E aí em 1918 ela tem um envolvimento com um jovem e que, né, apaixonada ali, ela perde parte da fortuna dela, que ela acha um horror e que ela fala com o contador dela que tá pobre, né? Isso o Olaanders pesquisa depois, e ela morre de medo disso, de morrer pobre, de não sei o quê, e o contador garante pro Olaanders, né, que ou chega pro Olaanders depois isso, que ela não tinha medo, não tinha perigo nenhum de morrer pobre, porque era muito, muito rica mesmo perdendo muita coisa, ela ainda continuava muito rica. E em 1925, então, ela morre. Né? E aí, né, o Freud tem esse contato nesse período aí do casamento, para um pouco depois, tem um contato com uma filha dela que queria a interdição. E essa relação com a filha sempre foi muito conflituosa. Beleza? Então é isso. Esse foi o tratamento, né, da Amy Fohene, a Fanny Moser, que ocorreu em 1888 e 1889. Do ba 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 do boo do a boo ba do ba do boo ba do a do ba do ba do a do ba do ba do do a do ba do ba do a do ba do ba do ba do ba do a do ba do ba do